PS4 Pro tá aí, Xbox One X tá no final do ano, mas você quer esperar, e se você esperar, o que esperar de uma próxima geração de console? Fala galera do Week, eu sou o Gaticos e você está no Detonando Week, o primeiro maior e melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. Na linha anterior também já viu falando que a gente vai falar hoje de uma futura geração de consoles, o que o futuro nos reserva, se PlayStation 4 Pro tá aí, Xbox One X no final do ano e a atualidade é 4K, o que esperar em 2018, 2019, 2020, o que esperar aí para quem quer esperar uma próxima geração, novas tecnologias, novas experiências, 4K, 8K, enfim, se a briga hoje é essa, imagine no futuro. A gente vai se basear numa série de tecnologias que estão em evidência e tentar fazer uma projeção linear aí do que acontecerá aí no futuro próximo para você que curte um console e está aguardando de verdade uma nova geração. Mas antes, é claro, é óbvio... Yuri Rafael do vídeo TV 4K para games, qual comprar? Quando vi o título, onde comprar, já veio na minha cabeça, vídeo pago. Porra, quem dera, hein? A gente falou de Samsung, da LG, falou de Sony, Philco. Imagina se fosse pago, né? Eu acho que você da Samsung, você da LG e fabricante de televisores em geral deveria seguir a opinião do nosso amigo inscrito aqui e nos pagar. A gente faz até uma evolução, né? Não precisa nem pagar em espécie, só manda uma 4K aqui de 70, 80 polegadas. Drop R, Leidia Cheats do vídeo TV 4K para games, qual comprar? Tô assistindo aqui, começou bem, mas a chatice com essa mina fazendo gracinha. Tá vendo? Eu falei, que não ia dar certo isso. Eu sempre falei que não ia dar certo. Não, isso. é legal pra Ele caramba. acabou de falar que é chato. Aí você não gosta, o cara não gosta da voz oculta, você coloca ele na voz oculta, ele vai ficar mais nervoso, não vai mais indicar o canal. Não, ele vai ficar empolgado. Aí ele perde um monte de conhecimento, por quê? Porque ele vai deixar de gostar do canal por causa de você e vai ficar nesse monte de canal lixo que tem por aí que fala só besteira, né? Que fala que televisão e monitor é tudo igual, esses canal aí. Lohan Antonini do vídeo Óculos Game. Gote, eu uso óculos azul. Tenho mais chances de morrer pela luz azul? Basicamente, o seu óculos azul deve ser a armação dele azul. A armação azul bate na luz azul que reflete no seu olho azul. Então a luz do reflexo azul, da luz azul que bate na sua armação azul, penetra na sua lente deixando as beiras azuis. E seu olho lê as beiras azuis. Portanto, é óbvio que você vai morrer muito mais rápido que todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora. Né? Antes de morrer só, deixa a inscrição aí, porque o YouTube não sabe quem morreu, então fica aí, né? Pelo menos fica o número, né? Tá lá, tá morto, não tá mais assistindo, mas o número tá lá, né? Aí a gente fala o pessoal da Samsung, ó, tem bastante gente. Alguns estão mortos, mas eles não precisam saber. Em 2017, o ano está sendo marcado pela verdadeira briga de expectativas em relação ao Xbox One X. Por outro lado, também a gente já tem a realidade do PlayStation 4 Pro, que criou-se expectativas, no entanto, não foram tão preenchidas assim, por conta do checkboard, a técnica de 4K, que não é 4K, e o Xbox One X apareceu com 4K, que roda 60, então força, mas Crackdown a 30, e Assassin's Creed também a 30, então não vai rodar tudo a 60, como disseram. E, enfim, as expectativas e guerras estão aí turbinando pela internet. Afinal de contas, o foco agora é performance, é potência, e os jogos, e os exclusivos, o que aconteceu, o que os consoles estão se tornando, e tudo mais, é uma grande dúvida que paira a mente. Muita gente tá adorando, tá gostando, tá reservando seus consoles, comprando PlayStation 4 Pro, muita gente já está na expectativa e aguardando ansioso, juntando dinheiro pro Xbox One X, que chega aí no final do ano, mas muita gente está descontente com isso e tá preferindo aguardar aí o que virá pelo futuro, porque afinal de contas, o que foi dito tanto pela Microsoft quanto pela Sony é que em relação ao PlayStation 4 Pro e o Xbox One X não se trata de uma nova geração, se trata de um upgrade de versão. Então o que reserva pra gente em 2018, 2019 e principalmente em 2020? A gente vai traçar agora a linha de futuro da nova geração de consoles que poderá vir ou não, dependendo do que aconteça com a atual geração que está numa loucura desenfreada. Entendendo que o Xbox One X deva se consolidar ou não em 2018, a resposta de 2019 sobre uma nova geração, sobre como o mundo funcionará em relação a consoles, deve começar a acontecer e aparecer. As expectativas de analistas financeiros de Harvard, Wall Street e de todos os meios internacionais de mídia especializada e não especializada estão apostando que em 2019 possa surgir nas entrelinhas um possível PS5. Volto a falar que se colocar o nome de PS5,
é uma merda. Né? Na área do marketing, vamos forçar, né? Do lado do PC tem Threadripper, Skylake X, né? Da Intel, né? Strix, né? E aí do lado do console tem Xbox One X e PS5. E se em 2019 poderia vir um PS5, por que não em 2020 uma nova versão do Xbox One? Se a gente for levar em consideração que em um período de 3 anos a Microsoft dobrou a potência do seu console, daqui 3 anos ela poderia dobrar novamente, consolidando uma nova geração. Então a gente pode determinar que entre 2019 e 2020 é possível, e bem possível, que nós teremos uma nova geração de consoles. É também possível informar por essa data porque ocasionalmente a geração atual, PlayStation 4, Slim e Xbox One S, que estão atualmente no mercado em 2020, devem estar completamente defasados e inferiorizados em relação às tecnologias de jogos que estarão presentes. Então subentende-se que 2019 e 2020 seriam ótimos anos para o lançamento de nova geração. Mas o que essa geração deveria vir para realmente se caracterizar uma nova geração? Vamos começar com um problema que carrega gerações atuais e as futuras, incluindo o Xbox One X, que é o que? O processador. Tanto o PlayStation 4 Pro quanto o Xbox One X continuam na arquitetura Jaguar de 8 núcleos de processamento. Já falei um monte de vezes, mas eu vou falar de novo: a arquitetura Jaguar de processamento é uma arquitetura da AMD voltada para dispositivos móveis, como tablets, como dispositivos mobile, enfim. São processadores de boa performance de core, no entanto, eles são para uso restrito a dispositivos móveis, dispositivos menores, com fluxos de processamento menores. Esse é o grande gargalo tanto do PlayStation 4 Pro e possivelmente do Xbox One X. Muita gente se fala que os 30 FPS de deficiência em relação a muitos jogos do futuro Xbox One X poderia se dar em torno do processador Jaguar de 8 núcleos. Então o que a gente deve esperar nas novas gerações de console, em primeiro lugar, é óbvio, é claro, é lógico que eles invistam em processadores, CPUs. Afinal de contas, os jogos estão evoluindo. As GPUs, elas são usadas para elementos gráficos, mas os CPUs são utilizados para imersões de criatividade dos desenvolvedores, ou seja, mundos abertos, mundos dinâmicos, simuladores. Cada vez mais vemos games de simulação na nossa frente. O próprio VR aí é um tipo de simulação, e também games mapa aberto, como GTA, o futuro Crackdown da Microsoft. Enfim, muito poder de processamento está sendo preciso já atualmente, então com certeza será uma necessidade. E dando continuidade à parceria aí que a AMD tem com os fabricantes de console, tanto a Sony quanto a Microsoft, é muito provável que teríamos aí arquitetura Zen dentro dos novos consoles das próximas gerações. Poderíamos ter processadores Ryzen dentro do novo PS5 ou do Xbox One Z, né? Sei lá como vai ser o nome desse cara. Mas não os processadores Ryzen como são vendidos atualmente para desktop, né? Ou seja, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Seria uma versão aí para dispositivos móveis, uma versão para dispositivos, por exemplo, com notebooks, para dispositivos arquitetônicos mais pequenos, com poder de processador especializado, não amplo, ou seja, seriam aí APUs baseados em Ryzen. Isso já tem nome, chama-se Raven Ridge, uma tecnologia que recentemente houve alguns documentos vazados aí pela internet, pela AMD, que foi constatado que ele já possui o sistema de APU com núcleos Ryzen e também com uma GPU Vega incorporada dentro do APU, ou seja, um chip que já viria com Ryzen Vega, e Vega seria também a próxima GPU aí dos novos consoles. Então a gente deve esperar a arquitetura AMD ainda presente nos novos consoles, com núcleos otimizados Ryzen e tecnologia Vega, e Vega 8 e Vega 10, ou seja, Vega de grande performance e potência dentro desses novos consoles. É óbvio, é claro, é lógico que CPUs para consoles sempre são otimizadas, personalizadas, de acordo com as especificações da arquitetura do fabricante. Enfim, seria uma arquitetura Zen, seria arquitetura Vega, mas modificadas para trabalhar exclusivamente dentro do seu Xbox One futuro ou o novo PS5. Horrível esse nome, continua dizendo. PS5 não dá, Sony. Mas Goticos, eu não acredito que o Jaguar tenha parado. Ele vai reinar muitos anos aí. O console não precisa de processamento. Errado! Precisa muito de processamento, cara. Um exemplo que a gente pode
pode dar é a indústria de PC que está ampliando seus horizontes, está tendo uma verdadeira reformulação tecnológica, está sendo trazido para desktops, exatamente, desktops de pessoas como eu e você, possibilidade de ter aí monstros de processamento. Recentemente a gente fez um vídeo no canal do unbox da Asus Extreme Zenith, né? Uma placa-mãe super ultra foda que entra o processador Threadripper da AMD, um processador que pode chegar até 16 núcleos com 32 threads de tarefas, e tudo isso dentro da sua casa, na sua escrivaninha aí, na sua mesinha de computador. Não é mais uma opção só para servidor corporativo. E isso tem a ver o que com console, Godcos? Tem a ver que a indústria de PC crescendo, entrando tecnologias como Threadripper, entrando tecnologias como Vega, entrando tecnologias aí da nova arquitetura da NVIDIA, uma arquitetura chamada Volta. Errado demais também, né? Chama Volta, né? Os caras do PS5, do Xbox One Z, né, estão sendo contratados pela NVIDIA. Por quê? Porque a nova arquitetura dela tem codinome ainda, né? Tomara que mude isso. Volta. Volta o quê? E tudo isso que eu tô falando, que provavelmente talvez você não entenda se você não for do mundo de PC, tem o que a ver? Tem a ver que o hardware novo impulsiona os desenvolvedores, impulsiona as produtoras de jogos, impulsiona as novas experiências. E você vai poder experimentar muito mais coisas. Por quê? Porque o desenvolvedor vai poder fazer muito mais coisa com esse monte de teraflops de informação sendo espirrada na tela aí através desses PCs. Console é óbvio, é claro, é lógico, continua na sua especificação de melhor custo-benefício e atrativo para a grande massa. No entanto, ele deve acompanhar a evolução sim. E se tem uma plataforma empurrando a tecnologia, as demais plataformas têm que seguir empurrando. Afinal de contas, o exemplo mais clássico disso é 4K. Está sendo empurrado pelos consoles atualmente. Ou seja, uma tecnologia empurra a outra. Ou seja, daqui 2 anos, se a continuidade da tecnologia estiver nesse alavanque e as produtoras resolverem seguir o alavanque que está tendo, provavelmente o Xbox One X já esteja depreciado em 2020. Mas que tanta tecnologia é essa que você tá falando, Godcos? Afinal de contas, se você viu o lançamento recente aí da Vega para o público gamer, verificou que ela vem com memórias HBM2. O GDDR5 já foi tirado fora de escanteio, pelo menos pela AMD. A nova arquitetura da NVIDIA, Volta. Chama Volta, eu não acredito nisso. Chama Volta, codinome Volta. Também já tem boatos e rumores que vai reutilizar aí HBM2, ou seja, vai ser uma nova tendência das GPUs para PC gamers. E a HBM2 faz todo sentido em console, menos o preço. No entanto, se ela for alavancada por PC, o seu custo deve ficar mais barato de produção, popularizando e possivelmente indo para console. E por que a memória é uma coisa boa para console? Ah, cara, é muito boa porque é o seguinte, quando você tem GDDR5, você tem muitos espaços dentro de uma placa, ou seja, GDDR5 ocupa espaços físicos, né? São módulos de até 1 GB. Então, se para você ter 12 GB, você vai ter 12 módulos prensados na placa-mãe aí, soldados, deixando aí tudo bem grandão, né? A arquitetura de console é, por exemplo, uma arquitetura de notebook, tem que ser minimizada, tem que ser muita potência e pouquinho espaço para ficar elegante, para ficar fácil, para ficar usual. Então, a HBM2 é muito legal por isso, porque ela consegue armazenar aí uma quantidade de memória muito maior em apenas um módulo de memória, ou seja, com apenas 2 módulos cravados aí na placa central de um console, poderia arcar com 16 GB, minimizando o tamanho. Além, claro, tem algumas questões performáticas. Ah, Godcos, mas também tem uma questão... Eu sei, HBM2 não está perfeito, assim como o 4K, HBM2 está evoluindo, está se modificando, está melhorando e já é uma candidata aí substancial para GDDR5, inclusive GDDR5X, já que NVIDIA também pretende abandonar aí essa arquitetura de memória no futuro. Então a gente deve aí em 2020 ter HBM2 nos consoles também. E o legal aí, falando em memória, é que além de HBM2, a gente poderia ter até DDR4 dedicada para o CPU, porque núcleos Ryzen utilizam memória DDR4 ao invés de DDR3. Então, pela primeira vez, nós poderíamos ter memória RAM separada de memória dedicada de vídeo, o que aprimoraria aí os consoles. DDR4 já é mais barata que DDR3 e com a HBM2 sendo implementada na GPU, dificilmente utilizariam a HBM2 para o CPU, ou seja, nós teríamos aí pelo menos 4 GB dedicado só para CPU e uns 12 HBM2
M2 para GPU. Seria um console explosivo. Outra coisa que seria impulsionada nos consoles através da arquitetura de núcleos Zen, ou seja, Ryzen, seriam também as capacidades de I/O dos consoles, né? A arquitetura Zen já provê USB 3.1. Você tem um tráfego aí bem maior, então você poderia utilizar discos mais otimizados, quem sabe até mesmo os consoles virem com um pequeno M.2. M.2 é um SSD desse tamanho, pelo menos para fazer um cache com o sistema operacional. Seria uma opção, afinal de contas a arquitetura Zen com DDR4 provê isso para você. As vias PCI Express dos processadores Zen também provê isso para você. Então capacidade para explorar o I/O do console poderia existir e abrindo aí um significativo número de entradas e saídas, por exemplo, USB 3.0. VR também seria uma grande opção aí com essa arquitetura. VR é basicamente simulação e virtualização e ele utiliza bastante potência de processador e ele poderia aí ser beneficiado com isso, né? Apesar que VR ainda está crescendo e é muito difícil falar o futuro do VR. É uma tecnologia muito legal, mas ainda é sem previsão por conta de um monte de coisa que está acontecendo ainda. E agora, falando em serviços, o que teríamos para 2020? A Microsoft vem explorando muito bem e já viu que é um grande sucesso a questão do aluguel de jogos, uma assinatura mensal por um pacote de jogos pré-estabelecidos, geralmente que não são lançamentos, mas que são também jogos bons. Isso aprimora o catálogo do gamer, paga uma assinatura mensal e isso deve virar, sim, uma tendência. EA Access foi um sucesso e EA Access também não tem só para console. A Origin, né, que é a loja para PC da EA, ela possui EA Access já lá fora em versão beta sendo testada, no Brasil ainda não tem, ou seja, já é uma tendência que vai entrar para o PC, que foi originada pelo console e que vai se virar tendência no PC, também vai virar tendência em outros locais. Mídia física ainda existe, provavelmente continue existindo ou não, né? Para toda essa tecnologia, talvez aí seja necessário arrancar um leitor de Blu-ray que encareceria demais o console, sendo que você tem a opção de download. Afinal de contas, hoje em dia, sem download, você não consegue fazer mais nada. Para você ter acesso, por exemplo, ao Game Pass da Microsoft ou EA Access, eu acabei de falar, você precisa de internet para baixar, para validar assinatura, para comprar pelo cartão de crédito. Ou seja, sem internet você não vai conseguir nada. Hoje, imagina em 2020. Então, eu acredito que as mídias serão retiradas dos consoles e vai ficar só mídias digitais, o que deve acelerar e aperfeiçoar as lojas. Quem sabe aí a tendência e a migração de Xbox One X, né, com um pouco de PC, com performance, venham fazer com que as lojas, tanto a Xbox Live quanto a PSN, venham trabalhar de forma parecida igual a Steam. Porque uma coisa não se deve perder dessa geração e das ideais que foram implementados, que é o que? Trazer tudo que você tinha para a nova plataforma. A ideia é manter os seus jogos sem você perder, sem precisar manter o console antigo e no console novo você conseguir rodar os jogos. Dessa maneira vai abrindo uma biblioteca. Dessa forma, em 2020 a gente vai ter jogos que foram vendidos em 2013 por 90% do preço mais baixo, como acontece na Steam. Por exemplo, na Steam você encontra Mad Max por R$17, porque é um jogo que já não é mais lançamento, mas não deixa de ser um jogo ruim. Para quem adquirir um PC Gamer agora e quiser baixar Mad Max, você pode comprar por R$17, por exemplo, no kingweek.net.br, utilizando o código DETWEEK, você ganha 3% de desconto também, e isso vai continuar até 2020, pode ter certeza. Mas e 8K, Goticose? Pra onde ficou o 8K? A gente vai falar em 2020, quando a gente for fazer um plano de ligação do futuro para 2025. Por quê? Porque provavelmente o foco e a meta em 2020 seja manter 60 FPS no mínimo para console, porque em 2020 com certeza já terá televisores e monitores 4K atingindo 120 Hz. Por quê? Porque foi lançado esse ano HDMI 2.1 na CIS, logo em janeiro, que possibilita o dispositivo a estar a 120 FPS, mas ainda não tem nenhum dispositivo no mercado com HDMI 2.1, televisor ou monitor, que deve ser lançado em 2018 no segundo semestre, 2019 e 2020 está consolidado com monitores a 120 Hz, aí 4K. Nossa, vai ser muito caro isso. Então 2020 4K ainda vai estar crescendo, então eu não acredito sinceramente que 8K seja uma realidade para consoles, muito menos para PC. Mas e você nesse futuro todo, como fica? Você fica aí assistindo Detonando Geek. Em 2020 também estaremos com 1 milhão de inscritos e você pode constatar que tudo que nós falamos aqui será verdade, inclusive 1 milhão de inscritos. Esse vídeo desmentiu tudo que você queria saber sobre o futuro dos consoles que ainda não saíram, pois ainda está saindo consoles da versão anterior com upgrades que
que deveriam ter sido logo no começo, mas eles deixaram pro fim pra gente gastar um pouquinho mais de dinheiro, deixe o seu like aqui no vídeo, participe do nosso grupo de PC Gamer Tech, Xbox One Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech, os links estão todos na descrição, participe também do space.geek.com.br, o nosso fórum que também é muito futurista lá e resolve todos os seus problemas, ou quase, né, sobre discussão gamer, bate-papo e tudo mais aí, e também não deixe de se inscrever e compartilhar o vídeo se você gostou, dá aquele joinha, se você não gostou, vaza! Eu sou o Gaticose e até a próxima.